Oi, gente. Eu vou explicar aqui pra vocês a diferença entre fraude à execução e fraude contra credores, tá? Meu povo, seguinte. Às vezes, o devedor, ele vendo que vai sofrer uma execução ou está sofrendo uma execução, tá? Ele começa a se desfazer, entre aspas, dos bens dele. Ele começa a alienar, ele começa a transferir, ele começa a doar, ele começa a agravar de ônus real, por exemplo, instituir uma hipoteca sobre um bem imóvel que ele possa vir a ter, ele começa a instituir um penhor sobre um bem imóvel que ele possa vir a ter, tá? E aí, o objetivo dessas transferências e dessas gravações de ônus real sobre os bens dele tem como objetivo maquiar a verdade, tá? Maquiar a verdade. Por quê? Porque nessas transferências, nessas doações, nessas alienações, nessas gravações de ônus real, o devedor quer passar a mensagem, passar a imagem que ele não tem bens suficientes para satisfazer a obrigação que foi pactuada, adquirida por ele, tá certo? Aí ele começa a transferir os bens, onerar os bens, tá bom? Com o objetivo de, aparentemente, se pense que ele não tem bens para saldar e ele não tem patrimônio para saldar a obrigação, para saldar as dívidas que ele contraiu. Tá? Aí, o que acontece? Bora lá. Dentro dessa sistemática, né, de responsabilidade patrimonial, a gente estuda duas fraudes. Duas formas de fraude, que é a fraude à execução e a fraude contra credores, tá? Eu só vou ter fraude à execução ou fraude contra credores, gente, quando eu tiver a ideia, tá, de insolvência do devedor. Quando eu tiver a ideia de insolvência do devedor. O devedor, ele está transferindo os bens para se reduzir à insolvência e, consequentemente, não ter patrimônio suficiente para saldar as obrigações que foram adquiridas por ele, tá? As dívidas que foram adquiridas por ele. Aí eu tenho a fraude à execução e a fraude contra credores. Para eu saber a diferença, tem diferenças bem pontuais entre elas duas, de fraude à execução e fraude contra credores, mas a diferença crucial é que a fraude à execução, o credor que vai alegar, quando ele observa que o devedor está fazendo isso, tá? Ele vai alegar dentro do processo, seja de conhecimento ou seja de execução. Porque apesar desse nome fraude à execução, esse instituto, a fraude à execução, ela pode tanto ser alegada dentro de um processo de conhecimento como um processo de execução. Por exemplo, eu sou credora do João, tá? E aí, eu não tenho um título executivo extrajudicial para provar que ele me deve. Aí eu entro com a ação de cobrança para o reconhecimento dessa dívida, tá? No curso desse processo, o João, ele começa a se desfazer dos bens dele. Ele começa a doar, ele começa a transferir os bens dele para um terceiro laranja, sabe? Eu percebendo isso, eu posso alegar dentro do processo fraude à execução, porque esses atos dele estão o reduzindo à insolvência, tá? E, consequentemente, ele não vai ter patrimônio, aparentemente, para saldar a dívida que ele tem comigo, entende? Então, na fraude à execução, eu tanto pode ser alegada dentro de um processo de conhecimento, como, por exemplo, dentro de uma ação de cobrança, como um processo de execução, né, um cumprimento de sentença e um processo autônomo de execução. A fraude contra credores, ela ocorre quando eu não tenho uma demanda judicial em curso, tá? Eu não tenho uma demanda judicial em curso. Inclusive, a fraude contra credores, ela é regulamentada pelo Código Civil de 2002. Ela é um vício do negócio jurídico, ela é um defeito do negócio jurídico, tá? Ao passo que a fraude à execução, ela é um instituto de direito processual. A fraude à execução, ela está regulamentada pelo Código de Processo Civil.
Inclusive, a fraude à execução, ela é considerada mais grave do que a fraude contra credores. Não é à toa que a fraude à execução, ela é um ilícito penal. Por que ela é um ilícito penal? Porque quando o devedor, o executado, né, ele frauda a execução, ele não está prejudicando tão somente e unicamente o direito à satisfação do crédito do credor. Ele está burlando, ele está violando a atividade executiva do Estado, tá? Por isso que é considerado mais grave. Daí, lá no artigo 179, existe a tipificação da fraude à execução como um ilícito penal. A fraude contra credores, não. A fraude contra credores, ela visa resguardar um interesse particular. Quando um credor alega fraude contra credores, né, contra um determinado devedor, essa alegação, ela não pode vir a ser caracterizada como um crime, tá certo? Não é um ilícito penal, fraude contra credores. Lembrando que a fraude contra credores, o credor, ele alega em face daquele devedor que está alienando, transferindo, doando seus bens, gravando de ônus real, para aparentemente se reduzir à insolvência, tá? Para num futuro próximo dizer que não tem bens para saldar com aquele crédito, tá bom? O devedor, ele vai transferindo os bens, vai colocando os bens dele em nome de terceiros, os laranjas, tá? E eu não tenho demanda judicial em curso na fraude contra credores. Aí é que tá o pulo do gato. Por quê? Porque quando um credor, ele alega fraude contra credores, ele vai precisar entrar com a ação chamada ação pauliana, ou ação revocatória, ou ação anulatória, tá? E o credor que alega fraude contra credores em face de um determinado devedor precisa comprovar que aqueles atos de alienação, aqueles atos de oneração, de gravação de ônus real dos bens do devedor o reduziram à insolvência, e ele vai precisar também provar a má-fé e a intenção fraudulenta. Por quê? Primeiro, gente, porque assim, às vezes a pessoa está devendo a alguém, mas ela tem patrimônio suficiente para saldar a dívida, tá? Às vezes ela está devendo a alguém, às vezes a pessoa tem uma dívida de 50 mil reais, mas os bens dela somados giram em torno de 300 mil reais. Se ela transfere algum bem, se ela doa algum bem dela, tá? Não necessariamente vai implicar em uma insolvência, tá certo? O problema é quando o devedor faz isso, começa a transferir, doar seus bens, gravar de ônus real, para maquiar a verdade, para dizer que ele não tem patrimônio suficiente, ele começa a colocar os bens dele em nome de terceiros, para dizer que não tem patrimônio suficiente para saldar a dívida. E aí esses atos estão o reduzindo à insolvência, tá certo? Eu quero que vocês entendam que não significa que um credor ou um devedor está sofrendo uma execução, ou tá com uma demanda judicial em curso, ou tá devendo alguém, ainda não tem nem demanda judicial instaurada, que ele não possa transferir um bem dele, que ele não possa doar um bem dele, tá? O problema é quando esses atos, eles excedem e reduz o devedor à insolvência, tá? E aí, lá na fraude contra credores, quem alega fraude contra credores precisa comprovar a insolvência, entendeu? Ou seja, o credor que alega fraude contra credores em face de um determinado devedor precisa comprovar a insolvência. Além disso, o credor que alega fraude contra credores, ele precisa comprovar a intenção fraudulenta, ele precisa comprovar o consilium fraudis. O que é isso? Ele precisa comprovar que o devedor está agindo de má-fé e quem adquiriu o bem desse devedor em fraude contra credores, né, em uma suposta fraude contra credores, também agiu de má-fé. E o que torna aí a comprovação da fraude contra credores um pouco mais difícil, né? Na fraude à execução, não. A má-fé e a insolvência são presumidas, tá? Quando o devedor, ele aliena ou onera um bem dele, quando se tem demanda judicial em curso,
tá? Quando se tem uma demanda judicial em curso e aí se percebe que ele tá reduzindo a insolvência, esses atos estão fazendo ele se reduzir à insolvência, tá? A má-fé e a insolvência são presumidas, ok? Na fraude à execução, quando o credor, ele percebe isso, tá? Do devedor, ele percebe esses atos do devedor, o credor, ele alega, dentro dos próprios autos do processo, tá? A fraude à execução, né? Então, a fraude à execução, ela é um incidente processual. A fraude contra credores, o credor que alega fraude contra credores precisa entrar com uma ação, chamada ação pauliana, ação revocatória, para se apurar esses fatos supostamente fraudulentos, ok? Na fraude à execução, o Código de Processo Civil, ele diz que a fraude à execução é um ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui, eu até coloquei para vocês. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução. Esse ato, né, como prevê o parágrafo único do artigo 774, diz que o juiz, quando constatada, né, a fraude à execução, fixará a multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito da execução, o qual será revestido em proveito do exequente, tá? Exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Então, a fraude à execução é considerada um ato atentatório à dignidade da justiça e, por sua vez, quando constatada, é passível de multa, essa conduta aí do devedor, tá? A fraude contra credores não tem essa ideia de ato atentatório à dignidade da justiça. Não é um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? A fraude à execução, os atos, né, essas transferências, essas alienações, essas onerações de bens, são considerados atos ineficazes em relação ao exequente. De tal maneira que o exequente, ele vai poder pegar aquele bem que foi transferido, que foi onerado, em fraude à execução, para satisfação do crédito, tá? Já na fraude contra credores, os atos são anuláveis, né? Essas alienações, essas onerações de bens, são anuláveis, ok? Então, o Código de Processo Civil, tá? Dito isto, né? O Código de Processo Civil, ele vai trazer algumas hipóteses, né, de que ele considera fraude à execução. Ele diz, olha, se acontecer isso, vai ser fraude à execução. E aqui a má-fé é presumida, a insolvência é presumida, tá? Lá no 792, ele vai trazer, né, essas hipóteses. E é importante que vocês saibam que o rol do 792 é um rol exemplificativo, tá? Ou seja, eu tenho hipóteses de fraude à execução que não estão descritas aqui. Eu tenho hipóteses de fraude à execução que estão descritas lá no CTN, no Código Tributário Nacional. Continua sendo fraude à execução, mas não está aqui, tá certo? Esse rol aqui é exemplificativo. Não anula a previsão em uma legislação extravagante de fraude à execução, tá? Então, o 792 diz assim, a alienação, né, transferência, doação, ou a oneração de bens, quando o devedor institui, por exemplo, uma hipoteca, um penhor sobre o bem dele, é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, gente, por exemplo, um direito real super famoso, o direito à propriedade, o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito real, tá lá no 1225 do Código Civil. E digamos que eu entro com uma ação contra o João, tá? Eu entro com a ação reivindicatória, alegando que eu sou proprietária do bem que o João tem a posse injustamente. Eu entro com essa ação reivindicatória com base no meu direito à propriedade. Por quê? Porque lá no registro de imóveis, onde está registrado o meu bem, diz na matrícula do bem que eu sou a proprietária do bem, tá? Então, se, por exemplo, essa demanda judicial em curso, digamos que o João, ele aliena o bem,
ele transfere esse bem a alguém, tá? Esse ato dele pode ser considerado fraude à execução, tá? Desde que eu, no momento em que o processo, né? No momento em que eu instauro o processo, eu solicito uma certidão do juízo competente, tá? Que tá responsável pelo processo. E vou lá no registro do bem e averbo no respectivo registro público desse meu bem, tá? Que eu digo que é meu, né, nessa ação reivindicatória, dizendo que eu sou a proprietária, e digo que existe um processo em curso. O objetivo é dar publicidade. Se o João, ele alienar esse bem a um terceiro, o terceiro, ele já vai adquirir esse bem sabendo que esse bem é litigioso. A propriedade desse bem está sendo discutida no processo tal, entendeu? Aí, o terceiro que adquirir, ele põe a conta dele em risco, porque ele vai comprar, ele vai adquirir sabendo que esse bem ele vai poder ser fisgado por mim em um futuro próximo, caso eu ganhe a ação, caso eu comprove, né, lá no processo que eu realmente sou a proprietária do bem e que o João, ele tá com a posse do meu bem injustamente, ok? Aí o 792, inciso 2º, ele vai trazer a mesma ideia de publicidade, com a ideia de averbação no respectivo registro público do bem. Olha o que diz. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada no registro do bem do devedor, né? A pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Então, eu, credora, sei que o meu devedor, ele tem o bem X, o bem Y, o bem Z, tá? Os bens imóveis. E aí, eu já verificando, né, em um futuro próximo, que os bens dele podem vir a ser penhorados para a satisfação do meu crédito, no momento em que eu entro com o processo de execução contra ele, eu solicito uma certidão ao juízo competente, né, ao juízo que está processando e julgando a execução. Solicito uma certidão dizendo que a execução ela foi admitida pelo juízo. E eu vou pegar essa certidão e vou lá no respectivo registro público do bem do devedor e averbo lá no registro público do bem a existência da pendência desse processo de execução. O objetivo, como eu disse, também é dar publicidade. Por que é dar publicidade? Porque se um terceiro vier adquirir um bem desse, ele põe a conta dele em risco, tá? Ele põe a conta dele em risco. Por quê? Porque se ele adquirir esse bem, na forma aqui do artigo 792, inciso 2º, né? Sabendo da existência da pendência desse processo de execução e sabendo que aquele bem pode servir para satisfação do meu crédito, pode servir em um futuro próximo para uma penhora, uma possível penhora e consequentemente, a satisfação de um crédito meu, mesmo assim, adquire esse bem, tá? Esse bem, ele vai poder ser penhorado e expropriado, tá certo? Leiloado para satisfação do meu crédito, ok? O inciso 3º, ele vai dar a mesma ideia de publicidade. Olha o que diz. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbado no registro do bem do devedor, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude. Vamos lá. Gente, digamos que eu entrei com ação de cobrança contra o João, tá? Entrei com ação de cobrança contra o João. A ação, ela foi julgada procedente em meu favor, né? Ela foi julgada procedente, certo? No momento que sai a sentença, eu pego essa sentença e vou lá no registro do bem, vou lá no cartório de registro de bens imóveis, onde está registrado o bem do João, que eu sei que é dele, e instituo uma hipoteca judiciária. Porque eu já visualizando, né? Eu já imaginando, ora, o João não me pagou nem quando ele deveria ter.
efetuado o pagamento, agora que ele não vai me pagar mesmo, eu vou ter que entrar com o cumprimento de sentença contra ele, né? Aí o que eu faço? Instituo uma hipoteca judiciária para dar publicidade, né, do processo, da sentença condenatória do João. Só para dar publicidade a terceiros que possam vir a adquirir esse bem do João, né? Para dar publicidade, gente. Para informar a terceiros que esse bem do João pode vir a servir para satisfazer o meu crédito em um futuro próximo, tá? Porque o João ele foi condenado a me pagar X reais na ação de cobrança número tal, tá certo? Aí o 792, ele diz também assim: a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando tiver sido averbado, né, no registro do bem, hipoteca judiciária, ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude. Esse outro ato de constrição judicial originário é, por exemplo, uma penhora. Já ocorreu a penhora do bem, entendeu? Já ocorreu a penhora do bem. Aí é só para dar também publicidade de que aquele bem do devedor, ele foi penhorado. Aquele bem imóvel do devedor foi penhorado, entendeu? O inciso 4º do 792, ele é o mais genérico de todos, porque o inciso 2º, terceiro, inciso 1º, 2º e 3º é a melhor forma de você provar a fraude à execução, caso você se encaixe em uma dessas hipóteses, né, gente? Então, o artigo 792, inciso 1º, 2º e 3º, é a melhor forma de se provar a fraude à execução, com a averbação no respectivo registro público do bem, tá? Sobre a pendência do processo, né? Que aquele bem, ele vai poder ser penhorado em um futuro próximo para satisfação do crédito do credor. Aí vem o inciso 4º. Caso o credor não tenha a esperteza de averbar no registro público do bem, né, a pendência do processo, que em um futuro próximo pode, né, resultar aí na penhora do bem do devedor, o 792, inciso 4º, vai dizer o seguinte: a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, aqui, o inciso 4º, ele não tá nos elucidando, né, a ideia de publicidade. Ele está nos elucidando a ideia de insolvência, né? Se ao tempo da alienação, oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tá? E ele onera bens, ele aliena bens, ele doa bens, ele transfere os bens dele, tá? Para maquiar, né? Para dizer que ele não tem bem, para cumprir com aquela obrigação, que possivelmente possa reduzi-lo à insolvência, tá? Essa alienação, oneração de bens vai ser considerada fraude à execução, desde que é arguída, né, pelo credor, ok? Aí o 792, o inciso 5º, vai dizer que nos demais casos expressos em lei, eu também posso ter a alienação de bem e oneração de bem sendo considerada fraude à execução, tá bom? Aí o parágrafo 1º do 792 vai dizer que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, né? De tal maneira que essas transferências, essas onerações de bens, elas são ineficazes, ou seja, o exequente, ele vai poder pegar esse bem, ele vai poder fisgar esse bem para satisfação do crédito dele, ele vai poder penhorar o bem que foi alienado ou onerado em fraude à execução, tá? Para satisfação do crédito dele. E aí é o terceiro que sai perdendo, né? O terceiro que se vire. Adquiriu, assim, do devedor, entendeu? No parágrafo 2º, diz assim, que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra o bem. Gente, às vezes, o devedor, ele começa a alienar bens
que começa a alienar bens que não são sujeitos a registro. Por exemplo, uma bolsa valiosa, um quadro valioso. São bens que não são sujeitos a registro. Aí o terceiro que adquiriu esse bem, que não é sujeito a registro, vai ter que provar, tem um ônus, tem a obrigação de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. E parágrafo 4º, antes de declarar a fraude à execução, olha que isso aqui é importante, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, aquele que adquiriu o bem, que se quiser poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Então, ao terceiro que adquiriu o bem, vai ser dada a oportunidade de opor a sua defesa, digamos assim, tá certo? Que se chama embargos de terceiro, no prazo de 15 dias contados, né, da intimação dele, ok? E basicamente é isso que vocês precisam saber de fraude à execução e fraude contra credores.